Fala, gente, e aí, tudo certinho? Mais um dia aí, mais um vídeo de correção de atividade. Hoje a gente vai corrigir em especial os exercícios que a gente estava fazendo do CPB Prova da semana passada. Então, nós vamos nos focar nisso a respeito, para poder tirar todas as dúvidas, ninguém ficar com dúvida das questões que nós fizemos. Então, para começar, nós temos aí a questão de número 1, diz o seguinte: considere o triângulo ABC retângulo em C. Então, quer dizer que aqui, ó, pá, é um triângulo, né, retângulo, então aqui é 90 graus, a seguir, cujas medidas são dadas em centímetros, beleza? Então, 5 centímetros, 25 13 avos aqui, centímetros também, etc. O que ele quer? Ele quer saber a área do triângulo ABC em centímetros quadrados. Então, se ele quer saber a área, a gente vai precisar de quê? Base e altura. Então, porque um cálculo de área sempre é dado por base vezes o valor da altura dividido por 2 em triângulos. Portanto, eu vou precisar de base e altura. Eu já tenho aqui esse 5. Se eu descobrir um valor x, por exemplo, esse aqui vamos chamar então de altura, tá? Por exemplo, eu consigo descobrir qual que é a área. Então, o nosso objetivo vai ser descobrir este. Poderíamos também fazer o seguinte: descobrir quanto que é essa altura aqui e fazer mais o valor dessa base aqui, né? Mais esse valor aqui completo. Tudo isso aqui, daqui até aqui. O único problema é que isso aqui a gente teria que descobrir duas letras. Daria um pouquinho mais de trabalho, quem sabe. Então, vamos nos focar em descobrir primeiro esse H. Para nós podermos descobrir esse H, o que a gente vai fazer? Eu posso observar a primeira coisa aqui, que para calcular esse H, nós poderíamos pegar ele, é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, esse aqui, o B, aqui a gente vamos chamar, sei lá, de letra D, por exemplo, só para a gente poder dar uma referência, desse triângulo retângulo aqui, ó, olha só, ele é a hipotenusa, então quer dizer que o 5 e o H, eles são equivalentes, então a gente já pode dizer isso. Vamos colocar aqui um pouquinho para baixo, o 5 e o H têm uma certa equivalência. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente olhar para o triângulo pequeno e esse triângulo mediano, nós podemos descobrir, quem sabe, alguma coisa a partir disso. Tá? Então, estamos fazendo todo o processo contrário. O que eu tenho que fazer para poder descobrir aquele H lá, já que a gente já tem a base, que é o valor de 5. Certo? Então, para poder fazer isso, então, observar, perceba, o único número que eu tenho aqui é 25 13avos. E aqui, se a gente colocar o valor de 90 graus, certo? Só para poder mostrar, aqui nós teríamos, por exemplo, o ângulo 1 e aqui seria o ângulo 2. Por consequência do que a gente já estudou, esse aqui tem que ser o ângulo 1 e aquele lá tem que ser o ângulo 2, certo? Tudo que a gente já estudou de relações métricas. Portanto, esse 25 13avos, ele é equivalente a esse pedaço aqui que a gente não sabe, certo? Então, vamos colocar ali, ó. Então, 25 13avos, tá? Ele é equivalente àquele pedaço que a gente não sabe. Vamos chamar, então, ele de x. Então, esse pedaço a gente vai chamar de x. Tá? Aqui a gente tem que descobrir esse x para poder descobrir h, e do h a gente descobrir a área. Beleza? Como que eu vou descobrir esse x? Perceba, nesse triângulo pequeno aqui, ó, daqui, aqui e aqui, esse triângulo pequeno, nós temos o valor de 5, que é a hipotenusa, o valor de 25 13avos, que é cateto, e o valor de x, que é cateto. Ou seja, teorema de Pitágoras, e está resolvido esse Paranauê. Então, vamos lá. Vamos arrastar aqui um pouquinho para baixo, só deixando aparecer os valorzinhos para a gente poder continuar o cálculo. Então, 5 é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 25 13avos, ambos ao quadrado, certo? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de resolver, porque eu sei que vai ter um cálculo aqui, ó, já com 25 13avos de novo, que eu vou ter que calcular. Eu não vou nem colocar então isso aqui ao quadrado, ok? Para a gente não ter que fazer um cálculo assim extenso em questão de conta, tá? Eu não vou fazer agora, porque se eu for colocar aqui ele para o lado, para a gente poder isolar o valor de x, vai dar uma fração e etc. Então, eu não vou passar para lá. Então, a primeira coisa... não vou passar para lá. Passar para lá eu vou, né? Só não vou trocar ele e colocar lá 625 169. Tá? Pra gente não precisar
trabalhar com os números grandes. Então, ficaria assim. Esse 5 ao quadrado, passando 25, ele está fazendo a operação de mais, né? Então, eu vou fazer a operação de menos. Vai ficar o seguinte, então, 5 ao quadrado, menos, esse 5 ao quadrado até daria já para pôr, mas não vou colocar também. O 25, 13 avos, ao quadrado. Beleza? Tudo isso aqui igual a x ao quadrado. Se a gente for fazer o cálculo, portanto, disso aqui, perceba, o 5 ao quadrado é 25, mas embaixo ele tem o expoente 1. Aqui eu tenho o expoente 1, o denominador 1, desculpa. E daí, o dividido aqui embaixo, a fração do outro lado, seria 13 ao quadrado, né? Então, já vou fazer o seguinte, vou eliminar isso aqui assim, ó. Vou escrever 25 ao quadrado e eu vou escrever o 13 também ao quadrado. Para que eu estou fazendo isso? Só para a gente não trabalhar com números grandes. Ok? Então, se eu pego o número aqui, número 1, nós temos o seguinte. MMC entre 1 e 13 ao quadrado vai ser 13 ao quadrado, obviamente, né? Então, se a gente faz esse processo aqui, de MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, etc, né? Para quem não lembra como é que faz, tu pode multiplicar esse vezes esse, que daria o próprio 13 ao quadrado, e depois tu faz esse vezes esse e esse vezes esse. Sempre quando são duas frações, fazendo adição ou subtração, a gente pode fazer esse processo, tá? Que é um macete mais rápido para a gente poder calcular. Então, vai fazer o seguinte, dá o 13 ao quadrado, vai fazer esse vezes esse, opa, falhou aqui, 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado, podemos escrever, então, 5 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Beleza? Menos, daí vem esse menos, daí a gente faz a multiplicação aqui. 1 vezes 25 ao quadrado é 25 ao quadrado, então não faz tanta diferença. Ok? Isso aqui é igual a x ao quadrado. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte. A partir daqui, eu posso fazer o cálculo, então. Agora sim eu posso trabalhar com os números grandes. Então, vai ficar 25 vezes 169. Se a gente pegar a calculadora, 25 vezes 169 vai dar um total de 4.225. Ok? Então, 4.225 aqui no primeiro. Menos 25 vezes 25, 625. Ok? O de baixo eu não vou fazer ao quadrado. Por quê? Porque a gente ainda vai utilizar ele mais pra frente. Certamente aqui, ó. Então, só vou copiar aqui o 13 ao quadrado. Então, beleza. 4.225 menos 625... e também, né, tem a raiz quadrada, né, que a gente vai tirar. Então, até é bom que a gente nem tire. 4.225 menos 625 vai dar exatamente 3.600. Então, se eu arrastar aqui um pouquinho para baixo, para o lado, na verdade, aqui, não aqui para baixo, é que eu tenho umas coisinhas que estavam escritas antes ali. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Daí, o que a gente tinha de valores? Nós temos aqui que se eu utilizo o valor de 3.600, por exemplo, esse valor de 3.600 ele tem raiz quadrada, até porque nós vamos fazer o seguinte cálculo, vai ser 3.600 sobre 13 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. O quadrado que está aqui vai ter que passar para o outro lado fazendo a operação contrária. Então, a gente vai ter que tirar a raiz de 3.600 e 13 ao quadrado. Então, tirando a raiz, nós ficamos com o valor de 60 e 13 avos. Ok? 3.600 é 60 vezes 60 e 13 ao quadrado, a gente só corta o quadrado com a raiz, sobra o 13. Beleza? Por isso que eu disse para deixar o quadrado, porque seria um pouquinho mais simples para a gente poder calcular isso aí. Ok? Descobrimos o x. Tendo descoberto o x, que é 60 13avos, o que a gente vai fazer? Vamos lá para cima, onde a gente estava aqui, para poder descobrir o h. Então, vou colocar de outra cor aqui para a gente substituir. Então, no lugar do x, a gente vai fazer o seguinte. Trocar aqui, ó. Eu tiro o x e eu vou colocar agora no lugar 60 13avos. Ok? Então, vamos lá. 60 13avos. A gente pode multiplicar.
fazer esse vezes esse, aquele vezes aquele, nós ficaríamos com 25 13avos h, certo? Multiplicando esses dois. E do outro lado nós faríamos 5 vezes 60, que daria 5 vezes 60 daria 300. Então 300 e 13 embaixo. Percebe que tem 13 e 13 de um lado e do outro? Ó, eu disse que a gente ia utilizar com aquele 13 para cortar, né? Então chegamos nessa parte. Quer dizer que o 25 que está multiplicando o h pode passar para o outro lado dividindo. Se for divisão, portanto, né? Se a gente tira daqui, então esses 13, deixa eu até fazer uma troca aqui. Ó, dá uma apagadinha aqui rapidinho. Nós temos aqui, então, pega esses números 13 que nós teríamos aqui, ao invés, né, de calcular com eles, já que a gente cancelou eles. Por que a gente cancela? Porque tudo que é igual de um lado do outro vai se anular na sequência da conta. Então, a gente nem precisa continuar com isso. Então, 25 vezes o h, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou seja, o h aqui vai ser igual a dá exatamente 12. Se o h vale 12, o b a gente já sabe que é 5, né? Que estava aqui do ladinho. Então, a nossa área será, portanto, 5 vezes 12 dividido por 2. 5 vezes 12 é 60, dividido por 2 é 30. Então, nossa resposta é 30 centímetros quadrados, né? Que é letra D. Está aqui, né? Então não está nem aparecendo na tela porque está ali bem no cantinho. Opa, perdão. Falhou a voz. Mas seria essa aqui, letra C. Letra C. Acho que eu tinha falado letra D. Enfim. Questão número 2. Daí a gente vem para cá, para a questão número 2. Questão número 2 é bastante complexazinha, ela não é assim uma questão muito fácil, pela formatação que nós temos que fazer com ela. Então, o seguinte, nós temos aqui um triângulo ABC, tá? Então, que é retângulo em A. Então, digamos aqui, retângulo em A, B e C, não importa que tu vai colocar o B lá ou aqui, tanto faz, ok? Porque ele não diz nada sobre isso, ele só diz o seguinte, ele possui o lado maior, tá? O maior lado medido x, então o maior lado da hipotenusa, x. Sendo assim, ele é 2,5 centímetros maior que um dos lados. Então, digamos esse aqui, x, a gente vai dizer que ele é menos 2,5. Por que ele está dizendo, eu vou colocar menos? Porque ele não diz que ele é maior que um dos lados. Então, se eu pegar o x e subtrair 2,5, eu tenho o valor daquele lado, porque ele é 2,5 maior. E a mesma coisa a gente faz com o outro. O outro seria ali 5 centímetros maior que o outro, então menos 5. Ok? Então, nós temos esses dois lados. Se a gente fosse pensar, qual que é o menor dos lados? É esse aqui, ó, x menos 5. Tá? Esse é o menor. Por quê? Porque eu vou tirar mais dele do que eu vou tirar do outro. Eu tiraria do AC ali bem menos, porque eu estou tirando só 2,5, e no AB eu estou tirando 5. Ok? Até porque a pergunta é a medida do menor lado e o perímetro. Então, ele quer saber quanto que vale aquele lado ali do AB. Vamos colocar aqui, ó. Ele quer saber quanto que vale AB. Ok? E quanto que vale o perímetro disso aqui. Então, é duas coisas que ele quer saber. Então, beleza. Se a gente tem uma letra só num triângulo retângulo, vamos aplicar quem? Adivinha quem, né? Teorema de Pitágoras, simples. Então, vai lá, hipotenusa ao quadrado seria o valor de x ao quadrado. Então, x ao quadrado igual. Tá aí, põe os outros dois ao quadrado. Vai ser x menos 5 ao quadrado. Isso aqui, perceba, vai dar um produto notável, né? Mais x menos 2,5 também ao quadrado. Outro que vai dar um produto notável. A gente vai ter que fazer os produtos notáveis aqui. A partir disso, não vou fazer esse x tão grande que senão pode dar problema. Nós teremos aqui então x ao quadrado. Ó, percebe que deu exatamente igual desse lado e desse lado, a gente vai poder cortar esses dois. Sempre que tiver duas coisas iguais de um lado do outro,
já dá para cortar, tá? Mas vamos deixar isso para depois. Daí vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é 10x. Depois o quadrado do segundo, então mais 25. Daí o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então seria menos 5x. E depois o quadrado do segundo. O quadrado do segundo seria 6,25. Ok? Colocamos todos eles. Vamos isolar tudo para poder ter, quem sabe, uma igual a zero, né? Uma equação do segundo grau, já que nós temos x ao quadrado, vai que dê. Ou então uma equação do primeiro grau. Dá para cancelar esses dois, como já comentamos antes, porque eles são iguais. Ou seja, já temos aqui o igual a zero. Só falta aqui colocar em ordem o restante. Então, tem um x ao quadrado. Nós temos aqui 10x, 5x. Então, são semelhantes, dá para somar. Então, dá menos 15x. Lembrando que negativo com negativo soma os números, mas permanece negativo. E depois nós temos 25 e 6,25. Beleza? 25 mais 6,25 dá 31,25. Ou seja, a partir daqui nós temos quem? Fórmula de Bhaskara. Portanto, através da fórmula de Bhaskara, vou até colocar aqui de uma outra cor, para a gente poder continuar. Nós temos aqui o A, que seria 1, o B, que seria o menos 15, e o C, que é 31,25. Eu não vou chegar a fazer a fórmula de Bhaskara toda ela arrumadinha, só vou colocar direto os resultados aqui. Por quê? Porque a gente já sabe calcular isso aí. Quem ainda não lembra como é que faz, etc., volta lá no conteúdo disso, porque a gente não pode, né, ficar sempre voltando nas matérias, até porque o vídeo senão fica muito longo. Então, aplicando lá na calculadora, que eu ensinei vocês a utilizarem há um tempo atrás, né? 31,25, nós temos aqui 12,5 e 2,5 como respostas. Então, dá 12,5. Tá, repetindo. Quem tiver ainda dificuldade de fazer isso aqui, manda uma mensagem ou dá uma olhada no material que já foi colocado para vocês de equação de segundo grau. Certo? Então, nós temos aqui esses dois resultados, mas vamos pensar assim, se eu utilizo 12,5, beleza, eu posso tirar 5 e eu posso tirar 2,5 dele e dar números inteiros positivos. Inteiros não, né? Mas positivos. Se eu tiro 2,5, para esse aqui eu já tenho uma medida zero. 2,5 menos 2,5 daria zero. E esse aqui daria um valor negativo. Então, o x duas linhas não é nossa resposta para essa questão. Vai ser o 12,5. Supondo isso, eu quero descobrir quanto que é AB, né? O AB não é justamente x, que seria 12,5 menos 5? Então, nós poderíamos dizer que o lado menor é 7,5. Beleza? Só que eu tenho que descobrir o perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados. Então, seria o valor de x mais x menos 12,5 mais esse 7,5 que a gente já descobriu. Então, vamos só substituir isso aqui. Seria, então, 12,5 mais 12,5 menos 2,5 mais 7,5. Supondo tudo isso, a gente faz o cálculo, ele vai nos dar um perímetro igual a exatamente 30. Então, com a medida 7,5 e com o perímetro 30, eu tenho a resposta de letra A. Certo? Então, nós temos mais aí uma questão feita, de forma até rápida, né? Porque não teve muita dificuldade. Daí nós temos, na questão de número 3, outra questão bastante simples, não é uma questão muito difícil não, mas ela exige um pouquinho de atenção no que é porcentagem, tá? Então, diz o seguinte, num triângulo retângulo, então vamos desenhar de novo um triângulo retângulo, faz 90 graus ali, para nós termos o retângulo. Se aumentarmos um cateto, então, aumentarmos um cateto em 10%, como que eu poderia dizer que eu estou aumentando em 10%? Por exemplo, se eu digo que alguma coisa é 100%, quer dizer, então,
que ela é a mesma coisa que 100 dividido por 100, né? Ou seja, ela representa uma unidade inteira. Então, isso é 100%, ok? Baseado nisso, eu digo que eu estou aumentando 10%. Então, eu poderia dizer que ela seria 10% a mais, seria 110%. Ou seja, eu poderia dizer que isso aqui seria 110 dividido por 100. Se nós fizéssemos isso, isso aqui daria 1,1. Então, se eu fizer 1,1 vezes o x, o número então desse cateto, por exemplo, que eu não sei quanto que é, e nós dissermos o seguinte, no outro cateto, tá? Que nós diminuímos ele, o outro cateto, em 10% em relação ao valor inicial, então sua nova área será. Então, vamos dizer que isso aqui seria y, certo? Que seria o outro cateto. Então, se nós temos aqui uma diminuição, a mesma coisa, vamos pensar. Se eu diminuir, seria 90%, né? Então, 90%, fazendo todo o cálculo, vamos passar para o decimal lá, seria 0,9. Então, se eu multiplico isso aqui vezes 0,9, y vezes 0,9, nós teremos essas medidas de catetos, certo? Não sabemos quem é x, nem sabemos quem é y. Mas nós sabemos isso, que é as porcentagens, as novas porcentagens. E daí diz o seguinte, em relação ao valor inicial, sua nova área será. Então, vamos ver como é que seria a área antiga. A área antiga seria, por exemplo, a área de triângulo é x, base, vezes a altura. Então, aqui, ó, a base, por exemplo, aqui, e a altura aqui, dividido por 2, né? Isso aqui era antes. Agora, com a nova parte, nós teríamos ali um valor de 0,9 y vezes 1,1. Eu vou até colocar em ordem aqui para a gente não se confundir. Vamos colocar 1,1 x vezes 0,9 y. Tudo também dividido por 2. Quando a gente faz esse cálculo, olha só o que acontece. Tudo que é igual, lembra, a gente pode cancelar, né? Para poder observar. Então, vamos só analisar isso aqui. Fazendo esse cálculo numérico, 1,1 vezes 0,9 daria 9,9. Desculpa, né? Perdão, esqueci de passar a vírgula uma casa. 0,99 xy. Eu teria lá do outro lado também os mesmos xy. Então, a diferença entre um e outro, que a gente poderia dizer em relação ao valor inicial, se a gente cancelasse isso aqui, seria que ao imaginar que nós temos o número 1 na frente de todas as coisas, aqui eu teria o número 1, seria esse número 1 a mesma coisa que dizer que ele é 100%, né? Já o 0,99, quando eu digo, seria a mesma coisa que dizer que eu teria 99%, certo? Então, a partir disso, quer dizer que a nova área foi diminuída em 1%, ok? Então, por essa mudança que a gente fez aqui e aqui, nós temos então essa diferença de 1%. Ela foi diminuída em 1%. Essa é a questão de número 3.